E no Brasil, sempre foi assim. Nós tivemos dois grupos no Brasil no início do século XX. Era o grupo que aderia à maçonaria, dentre os quais estavam, sobretudo, os presbiterianos, uma quantidade enorme de pastores presbiterianos maçons no início do século XX, também alguns batistas, alguns luteranos, alguns anglicanos e episcopais, mas os presbiterianos enchiam a casa. Grau 33 era presbiteriano sempre. Até que no início da primeira década do século XX, houve uma divisão. E aí surgiram os presbiterianos independentes em São Paulo, que eram aqueles pastores que formaram uma nova denominação presbiteriana, que era presbiteriana em tudo, menos no fato de não serem maçons e nem aceitarem a maçonaria. Esse é o primeiro grupo. No início do século XX, os pentecostais da Assembleia de Deus já tinham chegado em Belém do Pará, já estavam começando as suas obras e missões, e eles tiveram um outro caminho. O caminho deles não foi o da maçonaria. Eles foram se unindo às polícias militares, aos corpos de bombeiro. Eram pessoas pobres, então não dava para entrar numa carreira militar ainda. Agulhas negras ainda nem existiam. Mas não dava para entrar numa carreira militar porque eles não tinham o padrão de elite para figurar naquela carreira. Então, eles foram entrando em polícia militar, corpo de bombeiros. Você veja que toda a polícia militar tem uma banda. Essa banda, 80% dela é de membros da Assembleia de Deus. Olha. E a mesma coisa no corpo de bombeiros. Isso foi crescendo no século XX. E esse grupo pentecostal se sentia complexado, porque além de que os evangélicos eram minoria, 1%, 2%, 3%, quando eu me converti eram 4% da população apenas. Há quase 50 anos atrás, eram apenas 4%. E complexados. Eles não podiam ver um coronel do bombeiro, que o cara era chamado logo lá para frente. Pessoal que tem a minha idade, que conviveu no ambiente pentecostal, sabe que eu estou falando a verdade. Eles não podiam ver um oficial da PM, que ele era levado lá para frente, era feito um presbítero, diácono, era logo ungido. E logo depois, os pentecostais começaram a ter muito prazer em ter juízes e desembargadores entre eles. Foi o próximo passo na ascendência do elitismo social. Os presbiterianos e os demais históricos não tinham nenhuma impressão a esse respeito, porque a igreja presbiteriana estava cheia de juiz, de desembargador, de jurista. Havia membros dos imortais da Academia Brasileira de Letras que frequentavam a igreja presbiteriana. Eu ainda peguei esse período do Orígenes Lessa, lembra dele? Sim, já ouvi falar. Orígenes Lessa. Toda terça-feira, praticamente, ia me ouvir lá na Catedral Presbiteriana do Rio, porque ele gostava da minha desenvoltura na fala. Que legal, e toda vez, quando terminava, ele me cumprimentava. Que coisa linda! Não só a sua oratória, mas a sua mensagem, a sua lógica espiritual me fascina. Ele ia, como outros tiveram a mesma coisa. Houve pastores na Catedral Presbiteriana do Rio que, em tempos passados, há 80 anos, atraíam boa parte dos membros da Academia Brasileira de Letras para irem ouvi-los. Então, os presbiterianos, como exemplo maior desse elitismo, não sentiam falta disso, porque estava cheio de PM, de bombeiro, de coronel,
de general, de almirante, de juízes, de desembargadores, de acadêmicos, de cientistas. Então, eles estavam muito mais habituados a isso. O complexo de inferioridade dentro da igreja presbiteriana e das demais igrejas históricas, que eu já mencionei aqui quais sejam, era um complexo quase inexistente. Quase inexistente. Mas no ambiente pentecostal, qualquer aparição que trouxesse uma validação à igreja, tipo, o governador visitou o nosso culto. Meu Deus, isso era um delírio. Eu estou falando de mim já, do meu tempo de pregador do evangelho. O delírio, como só se falava isso. Só ficava louco. Eu tive alguns governadores que frequentavam os meus cultos. Então, o pessoal ficava assim, perplexo. Os meus colegas pastores assembleianos e de outros grupos pentecostais diziam: meu irmão, que privilégio, o governador vai te ouvir todo domingo à noite, que coisa maravilhosa, e os senadores. E para nós, lá na igreja, era uma coisa tão normal que meu pai e eu nem mencionávamos a presença deles depois do tempo. De tão natural que isso ficou. Agora, no ambiente pentecostal, isso era uma honraria incomparável. Aí, quando veio o regime militar, meu amigo, com os seus endurecimentos, a maioria dos líderes pentecostais entregaram a muitos dos seus crentes, embora na igreja pentecostal não houvesse tantos revolucionários e nem universitários, mas entregaram e se aliaram ao governo militar. Diziam que era a coisa mais abençoada que havia era a ditadura, por causa do medo comunista, de um comunismo que nunca teve a menor chance de chegar aqui, que era mais um holograma criado pelos próprios militares para terem o pretexto de um inimigo que não teria nunca o poder de tomar o governo brasileiro ou qualquer instância. Era um comunismo fajuto. Mas eles diziam que tudo era Cuba, como se Cuba pudesse dar certo no Brasil. Fidel Castro no Brasil, com aquele exércitozinho dele, ia ser esmagado por tropas brasileiras. Como eu tenho amigos que tentaram entrar nessa de tomar o poder e desistiram imediatamente. A gente, essa semana, vai falar com um deles aqui, que é o Alfredo Siquis, que chegou a sequestrar o embaixador, meu amigo. É mesmo? Mas não dava em nada. Logo, logo eles viram, veja o Gabeira. Gabeira logo falou: não, eu estou do lado errado dessa história. O Gabeira se meteu nessa história. Além do que, esse comunismo é péssimo, como eles começaram a ver o que acontecia na União Soviética e os massacres em Cuba. Como eles não eram pessoas do mal, eles eram peixes bons, eles desistiram daquilo tudo faz muito tempo. São democratas convictos. Não havia esse lugar aqui. Todavia, os crentes, tanto da Assembleia de Deus, quanto alguns das igrejas históricas, compraram esse pacote de que o comunismo poderia se alastrar no Brasil a qualquer momento, só porque tinha alguns universitários com esse discurso, sem poder nenhum. Sinceramente, olha, a Academia Grace acabaria com essa tentativa de comunismo no Brasil. Bastava reunir todo mundo que sabia luta livre, não precisava nem do exército, dizer: vão e acabem com esses caras. Meu Deus, era só pescocinho de frango sendo quebrado assim. Ó. Não tinha poder para nada disso. Não aguentavam tranco nenhum. Mas era uma desculpa perfeita. Então, se ajuntaram em torno daquilo ali, e no meio histórico, presbiteriano, batista, houve pastores, eu conheço pastores
que conviveram comigo, já morreram, que entregaram membros das suas igrejas ao governo militar. Na igreja que eu vinha pastorear, depois na Igreja Presbiteriana Betânia, lá em Niterói, teve um almirante da igreja, que naquele tempo ainda era capitão de fragata, se não me engano, que chamou um presbítero da igreja, um homem santo, falou: olha, eu entreguei teu filho aos militares, ele vai ser preso. Mas como você é meu irmão, eu estou te dando 6 horas de vantagem. Avisa ele para ele fugir. Que isso? Aí o meu amigo fugiu. Amigo da igreja. Família toda da igreja. Meu irmãozão. Olha. Rubens César Fernandes, que depois veio a criar o Viva Rio, é meu amigo até hoje, você o conhece, ele já esteve aqui. Lá foi ele, era apenas um estudante universitário que mal sabia o que estava acontecendo. Acabou vindo se refugiar aqui no Araguaia, junto com a guerrilha. Tão alienado e ignorante ele era, que ele pensou que aqui era um lugar seguro, era onde o pau estava cantando entre o exército e a guerrilha. Uma guerrilha fajuta que foi vencida rápido. E aí ele acabou indo se refugiar na Polônia, sem saber nem por que ele estava lá. Porque assim que ele teve a primeira chance de sair, ele migrou para os Estados Unidos, não para a União Soviética. Você vê como a convicção comunista dele era profunda. Saiu da Polônia comunista, olha, correndo para os Estados Unidos para fazer mestrado, doutorado, se tornou uma figura academicamente importante. Voltou para cá depois, quando houve a liberação, a facilitação, antes mesmo da anistia, houve alguns alívios. E ele veio numa onda de alívio dessa e se tornou professor da Unicamp. Agora, para você ver, voltando ao assunto, como há um complexo de inferioridade e como o povo religioso cristão, especialmente evangélico, se sente honrado quando Constantino o abençoa. Quando Constantino diz: não, eu considero templo aberto um lugar de necessidade essencial. Eles quase orgasmam. Quando o líder vai visitar cultos, eles deliram. Quando ele escolhe ministros para cuidar das morais cristãs, para transformar a moral sexual, especialmente cristã, em decreto. Aí os crentes deliram. Estamos sendo salvos do comunismo. E aí o comunismo é o agora chamado comunismo cultural, marxismo cultural. O que é isso? É dar liberdade para que cada um case com quem queira casar, isso é marxismo cultural. É marxismo cultural, a defesa do meio ambiente é marxismo cultural. Marxismo cultural. Defender a criação é marxismo cultural. Você ser solidário e querer uma democracia onde haja espaço para quem produz mais, poder ganhar mais, ao mesmo tempo em que haja o espaço e a regulamentação do Estado para que quem ganha menos não ganhe de menos e seja puxado, venha no arrastão social para um lugar e dimensão onde ele vai poder romper aquele ciclo de ignorância empobrecente, miserabilizante, que é o que a gente tem no Brasil. Mas esses governantes, muitos deles, não estão interessados em ter uma população educada, culta e desabrucutuzada. Não tem nenhum interesse, porque é na brucutice, é na ignorância, é na alienação cultural, é na burrice que eles têm o eleitorado deles, que fazem o que eles mandam sem discernimento. Então,
Um grupo como o evangélico, que é um grupo também anticientífico, é um grupo que considera seriamente que a Terra foi criada em 6 dias de 24 horas e que Deus descansou no 7º dia porque estava cansado. É um grupo que acha muito plausível a ideia de que a Terra seja plana. É um grupo que acha que o Covid-19 não é nada, o que está faltando é fé. Se você reunir a multidão e der gritos de fé em nome de Jesus, ninguém fica contagiado. É um grupo ideal, é um grupo adequado, é um grupo preparado há muito tempo, há muitos anos, carrega a cultura para o embutimento. Essa acoplagem já vem sendo preparada há muitos anos, só encontrou agora o lugar do acoplamento. E aí, meu querido, o que você chama de igreja, e vê hoje 80% dela, mais ou menos, totalmente cooptada, aplaudindo e dando razão àquilo que, comparado com o Evangelho de Jesus, tem que ser chamado de injustiça, de perversidade, de desigualdade, de maldade. 80% sem enxergar nada, dizendo sim. Como eu vi agora o presidente da Assembleia de Deus, José Wellington, da Convenção Geral, há 3, 4 semanas atrás, dizendo no que depender dele e da Assembleia de Deus, o presidente vai ser reeleito tantas vezes quantas sejam possíveis. E, juntamente com ele, uma quantidade enorme de outros dizendo a mesma coisa. Malafaia no YouTube em favor do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal, contra o Ministério Público, contra tudo. Ele e Bolsonaro contra o mundo. Todo dia. Aí vem Estevão Hernandes, César Augusto, Robson Rodovalho, Manuel Ferreira e seus filhos, toda essa moçada, o René Terranova, esse grupo todo se reúne para abençoar o presidente. Eles não querem nem saber o que o cara está querendo. E o sujeito fala em golpe. E o sujeito tem a ousadia de um Calígula e de um Nero de dizer que a Constituição é ele. Calígula disse: o império sou eu. Mas estão lá esses indivíduos para abençoar. Aí, meu amigo, podem me odiar, podem me abandonar, podem fazer o que queiram, entenderam? Eu cansei, eu enchi o saco. Eu venho falando disso há muitos anos, não é de agora, não. Você sabe. Como em 2017 eu disse: olha, vocês estão achando que esse cara é um bozo? Ele está se articulando e ele vai tomar o poder. Em 2018 eu falei todo dia. Fui atacado por robôs, recebi ameaças de todo tipo, até de morte para todo lado, nunca dei a mínima, porque ameaça de morte eu estou acostumado desde há 35 anos atrás, eu não dou a mínima para ameaças de morte de qualquer natureza. Mas me ameaçaram em 2018 todo. Em 2019, eu resolvi falar um pouco menos a respeito do assunto para dar a chance de ver se o cara fazia alguma coisa, mas não, ele só consegue piorar, todo dia ele piora. E tem mais, não tem nenhuma oposição com poder de organização para enfrentá-lo. Ele cria os próprios inimigos e fantasmagorias para ele atacar o que ele próprio cria. E os cristãos embarcam
E os cristãos são o grupo mais leal, mais fiel a esse projeto. Eu sei que se eu estivesse vendo aqui os comentários passarem, que aqui do sistema que a gente usa não tem acesso a comentário. Ia ter gente me batendo para todo lado, mas gente, eu estou disposto a morrer pelo que eu estou falando, quanto mais a falar o que eu estou dizendo. E eu estou disposto a morrer pelo que eu estou falando há muitos anos. Eu falei as mesmas coisas aplicadas ao governo militar durante o governo militar. E falei aqui dentro do Congresso, falei em tudo que é lugar. Então vocês estão assistindo um homem que não está preocupado. Se qualquer que seja a exacerbação de poder maligno vier contra mim, eu entrego a minha vida como libação feliz a qualquer que seja a atitude de violência contra a minha existência. Eu não vou ser calado, eu sou do Evangelho, eu não faço parte dos falsos profetas que abençoam os reis da iniquidade e da injustiça. Mas os evangélicos têm essa tendência, e eu vou acabar pedindo ao Marcelo Cunha para editar essa fala de 1h15 que eu fiz para a MBL, para o pessoal todo acompanhar a sequência de Constantino para cá. Aliás, eu começo antes de Constantino, mostrando que todas as culturas do mundo têm a tendência de trabalhar com arquétipo, de que a religião abençoa o poder político. É assim, não apenas no cristianismo, é assim em todas as religiões da Terra, desde o início.